Oi, irmãos, estamos voltando aqui. Agora tá melhor agora o som. Irmãos, obrigado pela paciência e, na verdade, que bom, que bom que vocês voltaram. Espero que a gente consiga concluir sem nenhuma dificuldade esse vídeo, tá? Eu estou agora pelo Wi-Fi mesmo. O som, eu estou por um microfone aqui, eu acho que os irmãos devem estar me ouvindo. Eu gostaria que vocês sinalizassem aí para que a gente pudesse ter a certeza de que não há nenhum problema. Bom, irmãos, nós lemos, eu vou ler novamente, vou fazer a leitura de novo do livro do profeta Isaías, capítulo 41. Isaías 41, do versículo 1 ao versículo 10. Vejam. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis? E com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante, em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: "Sê forte." Assim, o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo, ou que bate na bigorna, dizendo da soldadura: "Está bem feita." Então com pregos Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Irmãos, eu gostei, através dos quais estamos a nossa mensagem. Que nós não tenhamos mais dificuldades ou problemas e que possamos encerrar este culto com as coisas correndo bem, Senhor, funcionando de acordo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão, ó Pai, ouvindo esta mensagem. Toca-lhes os seus corações, fala ao meu coração e não permita que eu fale nada que venha a ser avesso à tua palavra, mas que eu possa falar somente o que o Senhor quer, o que a tua palavra diz, Senhor. Fala ao meu coração e usa-me nesta noite. Eu te peço humildemente, porque sei que não há mérito em mim, mas que nesta noite possamos ver o teu agir em cada coração, em cada vida, em cada irmão, Senhor. Nós oramos a Deus e te pedimos isso. Amém. Porque nós temos trabalhado
com o profeta Isaías aí nos grupos familiares. E uma coisa que esse texto me chama a atenção é a forma que Deus fala com o seu povo em meio a uma situação extraordinária. A gente está tratando e falando em diversas formas, em diversas maneiras, de situações extraordinárias que acontecem no meio do povo de Deus, com o povo de Deus em meio aos lugares onde eles vivem. E eu gostaria que você imaginasse a seguinte circunstância. A seguinte circunstância. A situação estava tranquila. Não, ela não estava boa. Ela estava tranquila. Simplesmente não havia sinal de mudança. Estávamos como reféns de uma situação que perdura. Mas já estávamos acostumados com isso. Isso não nos afligia. Às vezes até pensávamos, será que fomos esquecidos? De repente, uma notícia surge, rumores surgem, mas essas notícias não são boas. O mal que se avizinha parece que pode tornar as coisas piores. Há uma pessoas formam grupos que tentam reunir forças e sustentar-se, apoiar-se uns aos outros. Eles fazem o que podem para vencer este mal. E aí, eu fico pensando, será que nós nos identificamos com esse tipo de situação? Talvez você diga, olha, a gente está vivendo isso mesmo nesses momentos. A gente está vivendo essa circunstância nesses momentos. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidá-lo agora a olhar não para você, não para aquilo que está acontecendo conosco, não para o mal que se avizinha, que parece que, veja, nós de fato vivíamos numa situação difícil, o país estava num momento difícil e agora parece que piorou a situação. Mas esqueçamos-nos de nós um pouco, por um momento, e olhe para o povo judeu naquele instante. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo ali, naquele lugar? Vejam, eles estavam... essa mensagem ela é escrita para os homens e mulheres que estavam cativos na Babilônia. Eles estavam cativos na Babilônia. A Babilônia ainda era o grande império. Já havia passado cerca de 70 anos do cativeiro. Já havia... muitas coisas haviam acontecido. O povo estava relativamente acostumado com aquilo, mas eles eram reféns. Eles não eram livres, eles não tinham a liberdade de voltar para sua terra, eles eram ali pessoas que estavam para servir na Babilônia. Mas aquilo já não nos afligia tanto, embora Deus se esqueceu de nós. Mas de repente começa a surgir um rumor. Há um reino, há um império que começa a crescer, que começa a surgir. Há um império que começa a se tornar forte e começa a dominar as nações ao redor e começa a seguir em direção à Babilônia. E esse reino é composto por dois reinos, na verdade, o Império Medo-Persa. Aliás, Daniel havia profetizado a esse respeito, que havia ali um reino, né, os dois, com dois chifres, um maior, um menor, que iria contra ali a Babilônia. Esse reino, ele é liderado por Ciro, e Ciro vem em direção, ele começa a conquistar e vem para a conquista da Babilônia, e os homens da Babilônia estão ali, preocupados, aflitos, ansiosos. E aqueles que estavam cativos pensaram consigo, nós estamos perdidos. Porque se esses homens vêm para destruir-nos, nós também morreremos juntos. Nós iremos ser ceifados da terra juntamente com os babilônios. E havia aquela aflição. E o que os homens
os babilônios faziam, né? Eles tentavam se animar mutuamente. Eles diziam assim, não, não vai dar tudo certo, nós vamos resistir. Ele parece que é forte, mas ele não é. Vamos recorrer aos nossos deuses. E aí nós vemos aí dois versículos que fazem menção a isso, que são os versículos 6 e 7. O 6 diz assim, um ao outro ajudou e disse, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Então no versículo 6 diz que eles começaram a se animar dos homens da Babilônia, do povo babilônico. E no verso 7 mostra isso. O artífice anima o ourives. Então eles animavam o outro de que forma? Façamos deuses. Um alisa com o martelo, o outro bate na bigorna, e o outro diz que a soldadura está bem feita, e eles fixam o ídolo com pregos ali para que não oscile. Eles estão dizendo assim, vamos buscar os nossos deuses, vamos buscar aqueles que vão nos proteger da mão desse conquistador que está vindo. Basta buscar os nossos deuses que nós seremos salvos. E o que acontecia? Muitas vezes aqueles irmãos desavisados, aquelas pessoas que já estavam ali na Babilônia, viviam com essas pessoas. Estavam ali, de certa forma, ligados a elas. E Deus então manda uma mensagem direta para o seu povo. Assim, olha, eu sei que vocês não estavam numa situação fácil. E eu sei que o prenúncio, as notícias, são de que as coisas vão piorar. Mas vocês não podem agir como o povo desta terra. Vocês não precisam procurar outros deuses, porque vocês têm a mim, o Deus vivo, verdadeiro, o Senhor. Mas ele vai dizer isso de uma forma que vai mostrar para aqueles homens e mulheres que, a despeito das ameaças que surgiam diante da vinda do reino persa sobre a Babilônia, eles não precisariam se preocupar. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, e eu tenho olhado muito para o livro do profeta Isaías nos últimos dias, eu vejo o quanto Deus está falando hoje ao meu e ao seu coração. Diz assim, não de forma ele se refere àquele povo. E de que modo ele consola e fortalece. Veja, eu queria chamar a sua atenção. Veja, ele começa dizendo, eu creio que ainda está dando alguns travamentos, mas eu pedi aos irmãos paciência para isso. Eu acho que não é o fone, realmente o sinal mesmo. Já está travado. Como de manhã eu achei que era o celular, mas eu estou achando que a minha operadora que está com algum problema, a empresa que me fornece aqui o sinal, eu vou tirar o fone de ouvido. Se melhorou agora o som. Melhorou o som? Vê se destravou aí, irmã Valdélia, vê se está destravado, se voltou o sinal, para a gente poder continuar aqui. Hoje eu não sei se eu acho que está voltando ao normal, graças a Deus. Então vamos lá. Então o que acontece? Deus ele manda uma mensagem para esses homens. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Qual que é a primeira mensagem que ele manda? Qual que é a primeira mensagem? Veja aí, no começo do texto que nós lemos, o que ele diz? Olha,
Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda os seus pés trilham, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Veja, irmãos, Deus está dizendo assim: está vendo esse mal que vem? Está vendo esse conquistador? Estão vendo este general persa que está conquistando as nações e que agora vem ameaçando invadir a própria Babilônia? Sou eu que suscitei ele. Quem vocês acham que fez isso? Quem que vocês acham que levantou e deu a ele o poder para que ele fizesse isso? Quem vocês acham que trouxe essa realidade aos povos? O mal, no 45 ele vai dizer exatamente isso. Sou eu que crio o mal, nesse sentido, de que os males que afligem, muitas vezes, tem o Deus. Ele que ressuscita Ciro, ele que levanta Ciro. Então, ele queria que o seu povo entendesse, acima de tudo, que aquele evento, por mais terrível que parecesse, por mais que amedrontasse todas as nações da terra, e agora amedrontava particularmente os babilônios, que já não tinham a mesma força que tiveram antes, e que poderiam sucumbir diante daquele imperador, daquela invasão. Quem que vocês acham? Deus fala, sou eu mesmo. E ele vai citar aqui, vejam o que ele diz, particularmente no versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então vejam que Deus está dizendo aqui, eu que controlo as coisas desde o início. Eu que controlo tudo o que acontece desde o início do princípio do mundo. Não há nada que tenha acontecido, não há nada que aconteça agora, não há nada que vá acontecer que não esteja sob o meu controle. Jó, ele foi muito claro quando no capítulo 42 ele escreve a respeito de Deus, depois de ter passado por sofrimento, por dificuldades, de ter passado por lutas, por uma enfermidade que realmente ele achou que nem iria resistir a assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, ele está dizendo para o seu povo, olha, o mal é terrível, mas eu tenho um propósito nisso. Eu não consigo enxergar, eu creio que você também não. E talvez você até se assuste com essa afirmação, quando eu digo que Deus enviou esse mal. Ah, não, foram os chineses, eles criaram ou não criaram, ou deixaram acontecer e não tiveram controle, deixaram espalhar pelo mundo. Não importa qual seja a origem humana disso. O Senhor da história tem um propósito nisso. O Senhor da história, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, com quem ele quer falar, de que modo ele quer mudar a relação de forças do mundo, ele quer mudar a nossa compreensão sobre ele, de que modo ele quer mudar a nossa forma de ver a história e até mesmo de interagir uns com os outros. Não dá, eu não vou conseguir aqui listar e nem teria capacidade de
poder aqui dizer quais são os propósitos de Deus para tudo isso. Não sei. Mas eu sei que Ele é que fez todas essas coisas. E se é Ele que fez, eu sei que Ele tem um propósito justo. Se é Ele que fez, eu sei que Ele tem um propósito reto. Se é Ele quem fez, eu sei que Ele tem um propósito pleno para a sua igreja, que vai redundar em louvor, que vai redundar em glória, que vai redundar em que Ele continue realizando o seu propósito e o seu decreto no mundo. E quando eu penso dessa forma, quando eu olho e vejo Deus, um Deus que é aquele que está no controle de todas as coisas e que utiliza-se de todos os eventos mundiais para traçar a história que ele já determinou na eternidade. Quando eu entendo isso, eu não me assusto. Eu não fico alarmado diante daquilo que está acontecendo. Eu não fico preocupado em tentar saber de onde vem, para onde vai, mas eu apazigo o meu coração. Era isso que Deus queria que aqueles homens e mulheres da Babilônia entendessem. Que eles não deveriam ficar assustados como estavam assustados os povos do mundo. Eles não deveriam ficar assustados como estavam assustados os babilônios. Eles não deveriam ficar assustados como estavam assustadas as pessoas que não tinham conhecimento de Deus. Eles, como povo de Deus, como conhecedores de quem é o Senhor que criou o céu e a terra, eles deveriam ficar tranquilos. Talvez isso nos leve lá para frente, já no período em que Jesus esteve fisicamente sobre a terra, como um verdadeiro homem, e ele estava naquele barco com os discípulos. E uma grande tempestade faz com que eles se aflijam, mas Jesus se levanta e diz ao vento: cala-te, sossega, porque Ele está no controle. E eu tenho plena convicção que até mesmo ele estava ali adormecido, porque era um momento de aprendizado para aqueles homens que deveriam entender, não apenas na mente, na teoria, mas no seu coração, quem é o Deus a quem eles servem. Sabe, irmãos, eu não sei o que você tem passado, eu tenho visto pessoas no discurso, nós temos que estar alerta, mas sem pânico. Mas elas estão criando um pânico. As pessoas estão desesperadas. Mas nós temos que conhecer quem nós cremos. Paulo dizia: mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E Paulo, no momento que escreveu isso, ele estava preso na cadeia. E até, embora ele, neste momento, acreditasse que seria solto, mas ele estava correndo risco de vida. Mas ele diz: eu sei em quem tenho crido. Quando nós cremos no Deus que está no controle de cada detalhe, no Deus que faz com que não caia nenhum cabelo da nossa cabeça se não for da vontade dele, um Deus que nos diz que a nossa vida, o tempo da nossa vida não pode ser acrescentado um segundo sequer ou tirado. Quando eu creio nesse Deus, eu descanso plenamente e não me preocupo. Aqueles homens tinham que entender, aqueles homens lá no exílio, que eles não tinham sido esquecidos por Deus. Eles tinham que entender que eles não tinham sido deixados de lado por causa dos pecados dele. Eles tinham que entender que Deus estava cumprindo um propósito e que o tempo desse propósito haveria de se tornar pleno. E que não importava o que acontecesse, ele viria salvá-los.
Sabe, pela manhã nós falamos um pouco sobre Mordecai e Esther. E eu queria lembrar aqui a certeza de Mordecai. Ele disse para Esther: olha, Esther, você tem a oportunidade de agir em favor do povo. Se você não agir, Deus vai fazer algo e você vai sofrer as consequências da sua omissão. Mordecai acreditava, ele sabia o Deus em quem ele cria. Paulo conhecia, e por isso ele enfrentou todas as lutas, as circunstâncias, com o coração apaziguado. É por isso que ele escreve que nós devemos alegrar-nos no Senhor. É por isso que ele escreve que nós não devemos ter o nosso coração ansioso, mas depositar diante de Deus as nossas orações e súplicas, porque ele conheceu o Deus a quem servimos. E você? Será que você está ouvindo Deus dizendo: olha, se este mal está acontecendo, eu tenho um propósito com isso, e eu sou o Senhor da história? Ou você está ouvindo aí os governantes, a mídia, que estão tentando te apavorar? Se você ouve o Senhor, você apazigua o teu coração, porque Ele é aquele que estava no princípio, estará lá no fim, e está agora conosco, cuidando da nossa situação. Mas há mais o que ele quer dizer. Vejam, diante desta situação, os homens recorrem àquilo que eles possuem. Uns defendem o isolamento, outros a cloroquina, outros algum outro medicamento, outros a contaminação geral para que haja uma imunidade natural da população. É uma contaminação de 70%. Quantas pessoas precisaram morrer por uma contaminação de 70%? Há inúmeras teorias sobre como resolver isso. Eles se apegam aos seus deuses, à ciência. A ciência vai nos salvar. Se nós nos apegarmos à ciência, vai nos salvar. Não foi isso que aconteceu na Itália. Não foi isso que aconteceu na Espanha. Mas aí vão acusar: não, eles não seguiram exatamente o que tinham que seguir, e vai haver uma discussão. Mas este é o Deus desse século. A ciência, que não tem resposta para tudo, é o Deus desse século. Eles se apegam, mas eles mesmos não se entendem, porque um se apega a um tipo de ideia, outro se apega a outro, e você médicos discutindo com médicos, cientistas discutindo com cientista, infectologista discutindo com infectologista, político discutindo com político, e aí você não entende nada. Eles vão se apegar, e aí eles se unem para se animar. Não, se nós estivermos juntos, se nós impusermos esta dieta, se nós impusermos esta quarentena, se nós impusermos este isolamento, se nós distribuirmos esse remédio, as coisas vão melhorar. E Deus está dizendo: olha, não adianta nada. É interessante que quando ele fala do Ciro, né, aqui a figura, aqui ele não cita o nome dele, né? Aquele que vem do Oriente é Ciro, o rei persa. Ele diz assim: olha, ele vem vencendo. Veja o verso 2. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória. Deus está dizendo assim: olha, ele vem vencendo. Não há quem possa resistir a ele. Ele vai trilhar caminhos que ele nunca trilhou. Não adianta fortalecer. Isso não leva eles a nada. Essa motivação mútua. Eu já disse aqui, eu não sou contra realmente nós temos que ter, ver coisas que nos motivem, nos dê aí a endorfina que nos faça vivenciar melhor. Mas isso pode até
aliviar o peso do nosso coração e da nossa mente, aliviar o nosso medo. Mas isso não vai tirar, isso não vai nos proteger, isso não vai mudar a realidade que Deus determinou. Esse texto, quando ele diz aqui, um ou outro ajudou e disse aos próximos ser forte, Deus está ironizando. Entenda isso. Deus está ironizando aqueles homens. O ourives anima o ferreiro, que anima. Não adianta. Deus já tinha determinado o que haveria de acontecer. E nada daquilo teria feito. De fato, se você acompanha a história, se você lê o texto de Daniel, por exemplo, o livro de Daniel vai falar dessa conquista ali durante o reinado do rei Belsazar. E quando você lê os livros de história, você vai ver que a Babilônia não resistiu mesmo. Belsazar foi morto, os persas dominaram e a conquista, ela de fato aconteceu, não houve ou quaisquer coisas que eles pudessem fazer. Aquilo que Deus havia determinado aconteceu. Mas vejam, aquilo que parecia ser uma coisa terrível, aquilo que parecia ser algo que iria não apenas afligir os babilônios, como também os judeus que estavam ali presentes, na verdade, foi um presente de Deus. O que acontece? Os persas, os medo-persas, porque eles estavam unidos nessa conquista, entram na Babilônia, invadem a Babilônia, conquistam o reino, Ciro assume. E qual foi um dos primeiros atos de Ciro? Permitir aos povos que estavam cativos pelo reino babilônico que voltassem para as suas nações e reconstruíssem os lugares de adoração dos seus deuses. Isso incluiu Judá. E então Ciro emitiu um decreto que dizia: olha, judeus, peguem aí um grupo de pessoas, voltem e reconstruam o templo. Aquilo que parecia ser um mal terrível, que iria levar a Babilônia e os judeus juntos, se tornou numa realidade. E Deus estava aqui dizendo isso. O que ele está dizendo é que, muito embora as predições, as possibilidades que vinham com a invasão de um povo de fora, de alguém que poderia destruir tudo e poderia destruir os judeus junto com os babilônios, era muito terrível. Deus está dizendo assim: as coisas vão acontecer, mas eu estou cuidando de vocês. As coisas vão acontecer. Então, o terceiro ponto aqui nós não devemos nos afligir. O mundo está aflito, está desesperado, mas nós temos que entender: Senhor, o que isso vai fazer? Nós vamos sofrer mais? Ou tem algo de bom que vai conseguir olhar para além deste momento que estamos vivendo? Era isso que Deus está dizendo àqueles homens. Não fiquem fixados aí na invasão, na morte, na destruição que pode vir com os persas. Olhem além. Porque ele diz, olha o que ele diz aqui. Isso é verso 8 a 10, são maravilhosos. E ele diz nesse contexto. Vejam. Mas tu, vejam, esses homens, eles ficam aí tentando arranjar um jeito de se safar de um mal que parece que não tem jeito de ser barrado. Eles ficam tentando recorrer aos seus deuses, se animando um ao outro. Mas vocês não precisam disso. Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês não precisam de animarem-se uns aos outros, porque o ânimo de vocês tem que vir de mim, Deus. Olha o que ele diz aqui. Mas, vejam, aqui é um contraponto. Aqueles homens se motivavam, faziam seus ídolos para tentar conseguir um favor de um Deus que os defendesse. Mas ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem que desobedecia, rebelde. Mas aqui Deus coloca o povo ideal,
o povo que o adora, o povo que conhece o seu Deus. Mas ele coloca também a sua relação com o povo, porque muito embora o povo tenha sido infiel, rebelde, ele é um Deus fiel. E ele diz assim: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Eu tenho uma proposta maior para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Tu, a eu te escolhi, não te rejeitei. Deus está dizendo assim: olha, a situação está difícil, mas eu não te esqueci de você. A situação está complicada, mas eu não te deixei de lado, não. Eu estou cumprindo um propósito também na tua vida. Eu estou cumprindo um propósito também na vida das pessoas que te cercam. Eu estou cumprindo um propósito também na minha igreja. E eu não tenho nenhuma dificuldade de trazer esse texto lá do Antigo Testamento para a igreja hoje, porque nós somos o Israel de Deus. E nós temos que aprender o Deus a quem servimos, o Deus que está cuidando de cada detalhe. E está dizendo para mim e para você: não se desespere, não fique tentando animar com palavras, olha, vai dar certo. Não, fale para o seu irmão, olha para o Deus que você tem. Fale para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. O Deus que eu sirvo é o Deus que cuida de mim. O Deus que eu sirvo é o Deus que tem melhores ideias a meu favor, pensamentos a meu respeito. Ele tem pensamentos de vida e não de morte. E mesmo em meio a um mal tão terrível, eu sei que Ele está no controle. E que de alguma forma, de algum modo, por mais difícil que seja esse momento, eu serei beneficiado. Queria lembrar mais uma passagem. Você lembra quando Paulo estava sendo para preso em Jerusalém? Os judeus planejavam matá-lo. Ele recorreu a César porque ele era cidadão romano. E ele foi colocado num barco e foi levado para Roma. Quando eles estavam passando próximo à ilha de Malta, uma ilha ali no Mediterrâneo, uma grande tempestade destroçou todo o barco. Mas Deus apaziguou o coração de Paulo, dizendo que nenhum daqueles homens ia se perder. E foi a oportunidade de eles aportarem naquela ilha e Deus revelar suas maravilhas através de Paulo. Uma tragédia. Parecia que todo mundo ia morrer, mas Deus estava cuidando de Paulo e daqueles que estavam com ele, levando ele para Roma. Não, irmãos, não há situação complicada, difícil, que não esteja sob o controle de Deus. Ele diz para você e para mim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não sei como esse momento, essa crise mundial vai acabar. Sei que é uma crise de saúde e é uma crise financeira que vai afligir não só os brasileiros, não. Países de todo mundo, inclusive os europeus. Sei que nós teremos momentos de rever todos os nosso jeito de ser, de agir, de comprar. Não sei o que vai acontecer daqui a um mês, 2 meses, um ano. Não sei como nós estaremos. Mas eu não me preocupo com isso, querido. Eu não estou com medo. Eu não estou temeroso. Eu não estou assombrado. Às vezes eu fico angustiado de ouvir essas notícias, imaginando o que de um verdadeiro terrorismo mediático. Quando eu vejo esse degladiar
de ideias, esse mal-estar que tem sido passado para as pessoas. Mas eu não me deixo afligir, querido. Porque eu sei que Deus, Ele trouxe esse mal. Essa mudança que vai acontecer na sociedade daqui por diante também está no controle de Deus. E nós precisamos estar atentos, alertas, reconhecendo quem Ele é, para que na hora que as coisas mudarem, nós sejamos prontos a usar isso em favor do reino dele. Já pensou nisso? O quanto tudo isso que está acontecendo pode ser positivo para te dar a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Já parou para pensar? Quantas pessoas vão estar sensibilizadas e ávidas por uma mensagem que tranquilize os seus corações? Mas para isso é necessário que você esteja tranquilo. É necessário que você não transmita desespero. Não transmita uma aflição que vai mais confundir as pessoas do que ajudá-las. Eu tenho alguns familiares que não são evangélicos. Isso me preocupa e eles são objeto da minha oração. E às vezes eu fico triste quando eles falam, olha, eu estava conversando com fulano, que não parece que nós confiamos no Deus a quem servimos. Parece que nós não confiamos no Deus que cuida de nós. Sabe, querido, não importa o tamanho da ameaça que venha sobre o mundo, como vem agora. Deus está no controle. Por algum motivo, ele permitiu que isso acontecesse. E isso, na verdade, vai ao encontro de um propósito dele. Por isso, o resultado disso tudo não pode ser algo ruim para a igreja de Cristo. Isso deve apaziguar o nosso coração. Eu gostaria de ler de novo com você o versículo 10. Porque Deus está dizendo para você nessa noite, diante de tudo que está acontecendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Espero que você consiga perceber isso, apaziguar o teu coração e viver um evangelho de cada dia, a certeza do que Cristo fez por você na cruz. Te dê a tranquilidade de viver, mesmo que o mundo ao teu redor se encontre em caos. Que o Senhor te ajude nesse propósito, nesse sentido. Que o Senhor te fortaleça. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, ó Deus, muitas vezes nos vemos, sim, como aqueles judeus que estavam lá na Babilônia, exilados, e que também se viam amedrontados com as ameaças que vinham sobre os babilônios. Mas o Senhor nos mostra que aquilo que foi uma grande ameaça, e de fato a destruição da Babilônia, foi o grande presente teu para os judeus ao permitir que eles voltassem para Jerusalém. Deus, nós não queremos dizer que há algo que nós vamos ganhar nessa pandemia, Senhor. Mas sabemos que o teu propósito é benéfico, o teu propósito é perfeito, o teu propósito é santo, o teu propósito é justo.
nada vai acontecer, com tudo o mundo tem sido afligido. Em tudo com que o mundo tem sido afligido. Nada do que acontecer deve nos espantar, porque nós confiamos naquele que conduz todas as coisas desde o princípio e até o fim. Aquele que está com as primeiras coisas e com as últimas coisas. Com Jesus, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E confiando em Jesus, confiando em Ti, Senhor, nós descansamos o nosso coração. Aplacamos a nossa ansiedade. Damos uma volta por cima em todas as nossas apreensões e sofrimentos. E dizemos, Senhor, mostra-nos o Teu querer, porque Tu és grande, Tu és bondoso e o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, pela verdade que a Tua palavra declara aos nossos corações nessa noite, para nos consolar e nos confortar. Nós Te agradecemos e Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, te fortaleça e te faça sair muito mais forte depois de tudo isso que está acontecendo. Quero desejar uma noite maravilhosa e uma semana toda na presença do Senhor. Você que tem que trabalhar, às vezes sair da sua casa, que o Senhor possa que o Senhor te proteja. Ele pode. Que o Senhor te proteja, te guarde, cuide de você e que cuide principalmente do teu coração para que haja paz. Você que vai ficar em casa, que o Senhor tire a ansiedade. Eu oro em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração final. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, uma boa noite. Até uma próxima oportunidade.